Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Suave Milagre, de Eça de Queiroz. Um conto de Natal que parece ter saído das Sagradas Escrituras, nas linhas desse escritor português que tanto marcou a literatura e hoje aqui no Leitura de Ouvido. Vamos ouvir aí o Eça de Queiroz depois de algum tempo, né? Ele não voltava aqui no nosso podcast. No final a gente volta a falar sobre a vida dele também, além dessa história que você vai ouvir. Boa leitura! O Suave Milagre, de Eça de Queiroz. Nesse tempo, Jesus ainda se não afastara da Galileia e das doces, luminosas margens do lago de Tiberíade. Mas a nova dos seus milagres penetrara já até Enganim, cidade rica, de muralhas fortes, entre olivais e vinhedos, no país de Issacar. Uma tarde, um homem de olhos ardentes e deslumbrados passou no fresco vale e anunciou que um novo profeta, um rabi formoso, percorria os campos e as aldeias da Galileia, predizendo a chegada do reino de Deus, curando todos os males humanos. E enquanto descansava, sentado à beira da fonte dos vergéis, contou ainda que esse rabi, na estrada de Magdala, sarara da lepra o servo de um decurião romano, só com estender sobre ele a sombra das suas mãos. E que noutra manhã, atravessando numa barca para a terra dos Gerazenos, onde começava a colheita de bálsamo, ressuscitara a filha de Jairo, homem considerável e douto que comentava os livros na sinagoga. E como em redor assombrados, ceareiros, pastores e as mulheres trigueiras com a bilha no ombro lhe perguntassem se esse era em verdade o Messias da Judéia, e se diante dele refugia a espada de fogo, e se o ladeavam caminhando como as sombras de duas torres, as sombras de Gog e de Magog, o homem, sem mesmo beber daquela água tão fria de que bebera Josué, apanhou o cajado, sacudiu os cabelos e meteu pensativamente por sob o aqueduto, logo sumido na espessura das amendoeiras em flor. Mas uma esperança, deliciosa como orvalho nos meses em que canta a cigarra, refrescou as almas simples. Logo por toda a campina que verdeja até Ascalão, o arado pareceu mais brando de enterrar, mais leve de mover a pedra do lagar. As crianças, colhendo ramos de anêmoras, espreitavam pelos caminhos se além da esquina do muro, ou de sob o sicômoro, não surgiria uma claridade. E nos bancos de pedra às portas da cidade, os velhos, correndo os dedos pelos fios das barbas, já não desenrolavam com tão sapiente certeza os ditames antigos. Ora, então vivia em Enganim um velho, por nome Obed, de uma família pontifical de Samaria, que sacrificara nas aras do Monte Ebal, senhor de fartos rebanhos e de fartas vinhas, e com o coração tão cheio de orgulho como o seu celeiro de trigo. Mas um vento árido e abrasado, esse vento de desolação que ao mando do Senhor sopra das torvas terras de Assur, matara as reses mais gordas das suas manadas, e pelas encostas onde as suas vinhas se enroscavam ao olmo e se estiravam na latada airosa, só deixara em tomo dos olmos e pilares despidos, sarmentos, cepas mirradas e a parra roída de crespa ferrugem. E Obed, agachado à soleira da sua porta, com a ponta do manto sobre a face, palpava a poeira, lamentava a velhice, ruminava queixumes contra Deus cruel. Apenas ouvira falar desse novo rabi da Galileia, que alimentava as multidões, amedrontava os demônios, emendava todas as desventuras. Obed, homem lido, que viajara na Fenícia, logo pensou que Jesus seria um desses feiticeiros, tão costumados na Palestina como Apolônio, ou Rabi Ben-Dossa, ou Simão, ou Subtil. Esses, mesmo nas noites tenebrosas, conversam com as estrelas,
para ele sempre claras e fáceis nos seus segredos. Com uma vara afugentam de sobre as searas os moscardos gerados nos lodos do Egito e agarram entre os dedos as sombras das árvores, que conduzem como toldos benéficos para cima das eiras à hora da cesta. Jesus da Galileia, mais novo, com magias mais viçosas de certo, se ele largamente o pagasse, sustaria a mortandade de seus gados, reverdeceria os seus vinhedos. Então Obed ordenou aos seus servos que partissem, procurassem por toda a Galileia o Rabi novo, e com promessa de dinheiros e alfaias, o trouxessem a Enganim, no país de Issacar. Os servos apertaram os cinturões de couro e largaram pela estrada das caravanas que, costeando o lago, se estende até Damasco. Uma tarde, avistaram sobre o poente, vermelho como uma romã muito madura, as neves finas do Monte Hermon. Depois, na frescura de uma manhã macia, o lago de Tiberíade resplandeceu diante deles, transparente, coberto de silêncio, mais azul que o céu, todo orlado de prados floridos, de densos vergéis, de rochas de pórfiro e de alvos terraços por entre os palmares, sob o vôo das rolas. Um pescador que desamarrava preguiçosamente a sua barca de uma ponta de relva, assombreada de aloendos, escutou sorrindo os servos. O Rabi de Nazaré? Oh, desde o mês de Ijar, o Rabi descera com os seus discípulos para os lados para onde o Jordão leva as águas. Os servos, correndo, seguiram pelas margens do rio até diante do val, onde ele se estira num largo remanso e descansa, e um instante dorme, imóvel e verde, à sombra dos tamarindos. Um homem da tribo dos essênios, todo vestido de linho branco, apanhava lentamente ervas salutares pela beira da água, com um cordeirinho branco ao colo. Os servos humildemente saudaram-no, porque o povo ama aqueles homens de coração tão limpo e claro e cândido como as suas vestes, cada manhã lavadas em tanques purificados. E sabia ele da passagem do novo Rabi da Galileia, que, como os essênios, ensinava doçura e curava as gentes e os gados? O essênio murmurou que o Rabi atravessara o oásis de Engade, depois se adiantara para além. Mas onde além? Movendo um ramo de flores roxas que colhera, o essênio mostrou as terras de além Jordão, a planície de Moabe. Os servos vadearam o rio e debalde procuraram Jesus, arquejando pelos rudes trilhos até às fragas onde se ergue a cidadela sinistra de Macaur. No poço de Jacobe repousava uma larga caravana que conduzia para o Egito mirra, especiarias e bálsamos de Gilead. E os cameleiros, tirando a água com os baldes de couro, contaram aos servos que Obed, que enganara pela lua nova, um Rabi maravilhoso, maior que Davi ou Isaías, arrancara 7 demônios do peito de uma tecedeira, e que à sua voz um homem degolado pelo salteador Barrabás se erguera da sua sepultura e recolhera ao seu horto. Os servos esperançados subiram logo assodadamente pelo caminho dos peregrinos até Gadara, cidade de altas torres, e ainda mais além até as nascentes de Amália. Mas Jesus, nessa madrugada, seguido por um povo que cantava e sacudia ramos de mimosa, embarcara no lago, num batel de pesca, e à vela navegara para Magdala. E os servos de Obed, descoroçoados, de novo passaram o Jordão na ponte das filhas de Jacob. Um dia, já com as sandálias rotas de longos caminhos, pisando já as terras da Judéia romana, cruzaram um fariseu sombrio que recolhia a Efraim, montado em sua mula. Com devota reverência detiveram o homem da lei. Encontrara ele, por acaso, esse profeta novo da Galileia, que como um Deus passeando na terra semeava milagres. A adunca face do fariseu escureceu enrugada, e a sua cólera retumbou como um tambor orgulhoso. Ó escravos pagãos, ó blasfemos, onde ouvistes que existissem profetas ou milagres fora de Jerusalém? Só Jeová tem força no seu templo. De Galileia surdem os nécios e os impostores.
E como os servos recuavam ante o seu punho erguido, todo enrodilhado de dísticos sagrados, o furioso doutor saltou da mula e com as pedras da estrada apedrejou os servos de Obed, uivando: "Raca! Raca!" E todos os anátemas rituais. Os servos fugiram para Engamim. E grande foi a desconsolação de Obed, porque os seus gados morriam, as suas vinhas secavam, e todavia, radiantemente, como uma alvorada por detrás das serras, crescia consoladora e cheia de promessas divinas, a fama de Jesus da Galileia. Por esse tempo, um centurião romano, Públio VII, comandava o forte que domina o vale de Cesareia, até a cidade e ao mar. Públio, homem áspero, veterano da campanha de Tibério contra os partas, enriquecera durante a revolta de Semaria com presas e saques, possuía minas na Ática e gozava como favor supremo dos deuses a amizade de Flaco, legado imperial da Síria. Mas uma dor roía a sua prosperidade muito poderosa como um verme rói um fruto muito suculento. Sua única filha, para ele mais amada que vida e bens, definhava como um mal subtil e lento, estranho mesmo ao saber dos escapulários e mágicos que ele mandara consultar a Sidon e a Tiro. Branca e triste como a lua num cemitério, sem um queixume, sorrindo palidamente a seu pai, definhava sentada na alta esplanada do forte, sob um velário, alongando saudosamente os negros olhos tristes pelo azul do mar de Tiro, por onde ela navegara de Itália, numa opulenta galera. Ao seu lado, por vezes, um legionário entre as ameias apontava vigorosamente ao alto a flecha e varava uma grande águia, voando de asa serena no céu rutilante. A filha de Sétimo seguia um momento a ave torneando até bater morta sobre as rochas. Depois, com um suspiro, mais triste, mais pálida, recomeçava a olhar para o mar. Então, Sétimo, ouvindo contar a mercadores de Chorazim deste rabi admirável, tão potente sobre os espíritos que sarava os males tenebrosos da alma, destracou 3 decúrias de soldados para que o procurassem pela Galileia e por todas as cidades de Decápole, até a Acosta e até Ascalão. Os soldados enfiaram os escudos nos sacos de lona, espetaram nos elmos ramos de oliveira, e as suas sandálias ferradas apressadamente se afastaram, ressoando sobre as lajes de basalto da estrada romana, que desde Cesareia até ao lago corta toda a tetrarquia de Herodes. As suas armas de noite brilhavam no topo das colinas, por entre a chama ondeante de archotes erguidos. De dia invadiam os casais, rebuscavam a espessura dos pomares, esfuracavam com a ponta das lanças a palha das medas, e as mulheres, assustadas para os amansar, logo acudiam com bolos de mel, figos novos e malgas cheias de vinho, que eles bebiam de um trago, sentados à sombra dos sicômoros. Assim correram a Baixa Galileia, e do Rabi só encontraram o suco luminoso nos corações. Enfastiados com as inúteis marchas, desconfiando que os judeus sonegassem o seu feiticeiro para que os romanos não aproveitassem do superior feitiço, derramavam com tumulto a sua cólera através da piedosa terra submissa. À entrada das pontes detinham os peregrinos, gritando o nome do Rabi, rasgando os véus às virgens. E à hora em que os cântaros se enchem das cisternas, invadiam as ruas estreitas dos burgos, penetravam nas sinagogas e batiam sacrilegamente com os punhos das espadas nas tebás, os santos armários de cedro que continham os livros sagrados. Nas cercanias de Hebron, arrastaram os solitários pelas barbas para fora das grutas, para lhes arrancar o nome do deserto ou do palmar em que se ocultava o Rabi. E 2 mercadores fenícios que vinham de Jope com uma carga de melóbatro, e a quem nunca chegara o nome de Jesus, pagaram por esse delito 100 dracmas a cada decurião. Já a gente dos campos, mesmo os bravios pastores da Idumeia, que levam as reses brancas para o templo, fugiam espavoridos para as serranias, apenas luziam, na alguma volta do caminho, as armas do bando violento.
E da beira dos eirados as velhas sacudiam como taleigos a ponta dos cabelos desgrenhados e arrojavam sobre eles as más sortes, invocando a vingança de Elias. Assim, tumultuosamente erraram até Ascalão. Não encontraram Jesus. E retrocederam ao longo da costa, enterrando as sandálias nas areias ardentes. Uma madrugada, perto da Cesareia, marchando num vale, avistaram sobre um outeiro um verde-negro bosque de loureiros, onde alvejava recolhidamente o fino e claro pórtico de um templo. Um velho de compridas barbas brancas, coroado de folhas de louro, vestido com uma túnica cor de açafrão, segurando uma curta lira de 3 cordas, esperava gravemente sobre os degraus de mármore a aparição do sol. Debaixo, agitando um ramo de oliveira, os soldados bradaram pelo sacerdote. Conhecia ele um novo profeta que surgia na Galileia e tão destro em milagres que ressuscitava os mortos e mudava água em vinho? Serenamente alargando os braços, o sereno velho exclamou por sobre a rociada verdura do vale: Ó romanos, pois acreditais que em Galileia ou Judeia apareçam profetas consumando milagres? Como pode um bárbaro altear a ordem instituída por Zeus? Mágicos e feiticeiros são vendilhões que murmuram palavras ocas para arrebatar a espórtula dos simples. Sem a permissão dos imortais, nem um galho seco pode tombar da árvore, nem seca folha pode ser sacudida na árvore. Não há profetas, não há milagres, só Apolo Délfico conhece o segredo das coisas. Então, devagar, com a cabeça derrubada como numa tarde de derrota, os soldados recolheram à fortaleza de Cesareia. E grande foi o desespero de Sétimo, porque sua filha morria, sem um queixume, olhando o mar de Tiro. E todavia a fama de Jesus, curador dos lânguidos males, crescia, sempre mais consoladora e fresca, como a aragem da tarde que sopra do Hermon e, através dos hortos, reanima e levanta as açucenas pendidas. Ora, entre Enganim e Cesareia, num casebre desgarrado, sumido na prega de um cerro, vivia a esse tempo uma viúva, mais desgraçada mulher que todas as mulheres de Israel. O seu filhinho único, todo aleijado, passara do magro peito a que ela o criara para os farrapos da enxerga apodrecida, onde jazera 7 anos passados, mirrando e gemendo. Toda ela a doença engelhara dentro dos trapos nunca mudados, mais escura e torcida que uma cepa arrancada. E sobre ambos, especialmente a miséria cresceu como bolor sobre cacos perdidos num ermo. Até na lâmpada de barro vermelho secara há muito o azeite. Dentro da arca pintada não restava grão ou côdea. No estio sem pasto, a cabra morrera. Depois, no quinteiro, secara a figueira. Tão longe do povoado, nunca esmola de pão ou mel entrava ao portal. E só ervas apanhadas nas fendas das rochas, cozidas sem sal, nutriam aquelas criaturas de Deus na terra escolhida, onde até as aves maléficas sobrava o sustento. Um dia, um mendigo entrou no casebre, repartiu do seu farnel com a mãe amargurada, e um momento sentado na pedra da lareira, coçando as feridas das pernas, contou dessa grande esperança dos tristes, esse rabi que aparecera na Galileia, e de um pão no mesmo cesto fazia 7, e amava todas as criancinhas, e enxugava todos os prantos, e prometia aos pobres um grande e luminoso reino de abundância maior que a corte de Salomão. A mulher escutava com olhos famintos, e esse doce rabi, esperança dos tristes, onde se encontrava? O mendigo suspirou. Ah, esse doce rabi! Quantos o desejavam, que se desesperançavam! A sua fama andava por sobre toda a Judéia, como o sol, que até por qualquer velho muro se estende e se goza. Mas para enxergar a claridade do seu rosto, só aqueles ditosos que o seu desejo escolhia.
Obed, tão rico, mandara os seus servos por toda a Galileia para que procurassem Jesus, o chamassem com promessas a Enganim. Sétimo, tão soberano, destacara os seus soldados até à costa do mar, para que buscassem Jesus, o conduzissem por seu mando a Cesareia. Errando, esmolando por tantas estradas, ele topara os servos de Obed, depois os legionários de Sétimo, e todos voltavam como derrotados, com as sandálias rotas, sem ter descoberto em que mata a cidade, em que toca o palácio, se escondia Jesus. A tarde caía. O mendigo apanhou o seu bordão, desceu pelo duro trilho, entre a urze e a rocha. A mãe retomou o seu canto, a mãe mais vergada, mais abandonada. E então o filhinho, num murmúrio mais débil que o roçar de uma asa, pediu à mãe que lhe trouxesse esse rabi que amava as criancinhas, ainda as mais pobres, sarava os males ainda mais antigos. A mãe apertou a cabeça esguedelhada. Ai, filho, e como queres que te deixe e me meta aos caminhos à procura do rabi da Galileia? Obed é rico e tem servos, e debalde buscaram Jesus por areias e colinas, desde Chorazim até o país de Moabe. Sétimo é forte e tem soldados, e debalde correram por Jesus, desde o Hébron até o mar. Como queres que te deixe? Jesus anda por muito longe e a nossa dor mora conosco, dentro destas paredes, e dentro delas nos prende. E mesmo que eu encontrasse, como convenceria eu, o rabi tão desejado, por quem ricos e fortes suspiram, a que descesse através das cidades até este ermo, para sarar o entrevadinho tão pobre, sobre enxerga tão rota? A criança, com duas longas lágrimas na face magrinha, murmurou: Ah, mãe, Jesus ama todos os pequeninos, e eu ainda tão pequeno, e com um mal tão pesado, e que tanto queria sarar. E a mãe, em soluços: Oh, meu filho, como te posso deixar? Longas são as estradas da Galileia e curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trôpega, tão triste. Até os cães me ladrariam da porta dos casais. Ninguém atenderia o meu recado e me apontaria a morada do doce rabi. Oh, filho, talvez Jesus morresse. Nem mesmo os ricos e os fortes o encontraram. O céu o trouxe, o céu o levou, e com ele para sempre morreu a esperança dos tristes. De entre os negros trapos, erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou: Mãe, eu queria ver Jesus. E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança: Aqui estou. E esse foi o Suave Milagre de Essa de Queiroz. Uma comovente narrativa, né? É, uma história bem natalina, é bem de fim de ano que faz. Leva os olhos da gente para a humildade, a pobreza, a pureza dos marginalizados, né? A última, nesse abrir de porta, né, com esse aqui estou. Vem essa história de esperança, né? E também essa de Queiroz, que tem esse texto quase que parece que saiu da Bíblia, né? Igual você falou ali no começo. E é interessante a gente, assim, antes de começar a discutir sobre esse conto, né? Enfim, de trazer as histórias bíblicas, né? Como obra literária, né? Também respeitando aí todas as religiões dos nossos leitores de ouvido aqui no podcast. Sempre que a gente vai trazer histórias bíblicas, com essa visão de que, né, a Bíblia é uma grande... construção literária. É a grande obra literária, né, mundial. É verdade. Então não tem como a gente fingir que não existe só por causa dessa diferença de religiões, né? Ah, com certeza. A gente sabe que os cristãos formam grande parte da religião do mundo, mas quem não é cristão, não acredita, né, no cristianismo, mesmo assim sabe que existe
esse livro tão grande, né, que tantas pessoas seguem, e a gente sempre toma esse olhar realmente, né? A literatura, a gente tem a literatura ocidental, que é a maioria dos textos que a gente trabalha aqui, e tem a literatura judaica, né? Que a gente também respeita muito, e muitas vezes a ocidental bebe na fonte da judaica, que é o caso desse texto de hoje também, né? Mas em vários outros, até me lembro aqui, quando a gente trouxe o Pescador e o Gênio, né, que é do livro das Mil e Uma Noites, que por sua vez é oriental, a gente trouxe toda uma explicação que está embasado nas escrituras, né? Ela tem influências, assim, diretas, né, até falando de nomes, assim, nomes que são citados Abraão, ao longo da história. E tudo mais, né, que eu trouxe aqui as historinhas explicando, né, e é sempre muito interessante, porque são textos que nos enriquecem, né, como pessoa, como ser humano, que faz a gente refletir de uma forma mais profunda, puxa uma linha histórica lá muito ancestral, né, para nos mostrar, né, como as coisas eram e mensurar como são hoje, né, então sempre faz pensar demais. E o Suave Milagre foi uma sugestão, uma ideia que eu troquei com uma apoiadora nossa, Lucas. A Lina Soares, né? Que é portuguesa, né? Ela mora na Ilha da Madeira, em Portugal. Até ela me passou algumas imagens de como tá bonito, né? Lá na cidade dela. Enfim, as celebrações, né? De fim de ano. E então a gente traz aqui o Eça de Queiroz e traz com um debate hoje, porque fui buscar nos nossos alfarrábios de produção, a gente já teve, esse é o 4º conto do Eça, né? O 4º texto dele de conto que a gente traz, embora ele tenha sido um grande romancista, né? Ele é muito conhecido por todos os seus romances, a gente já vai falar deles, mas dos contos, esse aqui ele foi editado em 1898 e o Eça morreu em 1900. Então é um conto da morte, da terceira fase do Eça. A gente vai falar das fases dele, né, como escritor representante do realismo em Portugal. É o maior nome da literatura portuguesa que se tem história em relação a realismo, né? Em relação ao realismo, sim, mas coloca o Eça até junto com o Fernando Pessoa, né, o Camões, nessa trindade, assim, da literatura portuguesa. A gente não pode esquecer do Saramago, né? Saramago, que é o contemporâneo. E o que tá fazendo hoje a literatura, José Luiz Peixoto, que eu gosto Inclusive, muito também. Tem um livro do Saramago que tem, né, tem o Camões, o Fernando Pessoa e o Eça de Queiroz, não são, tipo, personagens do livro? Eu acho que são, sim. Eu não lembro do título do livro, mas eu li sobre isso. E o que eu gosto muito do Saramago é essa retomada, falando aqui da literatura judaica, o que ele faz em O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um romance que eu recomendo demais, que todas as pessoas leiam, né? Que abre a nossa mente, assim, para possibilidades, né? Dessa leitura, dessa tomada, né, de Jesus. Sim. Na visão do Saramago, que é magistral, né? Um homem super lido e estudado. Então é sensacional. Até fica o convite, eu tenho um vídeo de análise de O Evangelho segundo Jesus Cristo, desse romance, no meu canal no YouTube. Muito legal. É bem interessante esse movimento. Eu quero ler esse livro ainda dele, mas esse movimento de ter um fato histórico, né, que todo mundo conhece como verdade já, todo mundo sabe da história, e fazer essa inversão, né, e contar de forma diferente, né. Ele ficciona nesse romance sobre várias coisas que na Bíblia em si não está esmiuçado como que foi essa vida adulta de Jesus. Então ele conta pra gente como teria sido na visão dele, sabe? Então é sensacional. E a própria Maria, né? Ele coloca a Maria como uma mulher crível por esse motivo, né? Por que a Maria foi tudo que representa, né? Pro cristianismo, enfim, essa grande mãe, né, dos cristãos. Por que ela é tudo isso? Então tem um motivo ali, e ele enaltece muito a própria Maria de Magdala, né, que seria a Maria Madalena, né, explica. Enfim, um romance para ser lido. Traçar o paralelo com um pouco que o Tarantino faz, né, com os fatos históricos, que ele pega pegou ali no Bastardos Inglórios e o Hitler morre, né, spoiler aí pra você que não assistiu, desculpa. E também Era Uma Vez em Hollywood, né, que em vez de ter ali aquele massacre da família Manson, é eles que levam o pior no final, né? Então, mesmo você sabendo o que aconteceu na história mesmo, ter essa visão diferente também é bem interessante, assim, né? Muito legal. A gente, enfim, abre a mente, né?
Porque a gente tem versões sempre de histórias, né? E são novas versões saindo, né? Então é muito legal. Uhum. Bom, mas aqui, é claro, a gente fala de Jesus em O Suave Milagre, né? Essa de Queiroz traz essa situação de Jesus ser a terceira palavra, inclusive, do conto. Uhum. Né? Eu marquei isso aqui, e depois ele retoma como novo profeta, né, que vem curando todos os males humanos. Aí vai citando ao longo do texto, a gente tem lepra, caso de ressurreição, né, de exorcismo de demônios, de multiplicação de pães, e a última tirada, ele ama todas as criancinhas, que é o que nos traz o desfecho desse conto, né? E Sim. também retoma como Rabi, né? Além de novo profeta, Rabi. Rabi, então, no sentido do dicionário, né? É um chefe religioso de uma comunidade judaica, ou um grande estudioso, mestre da religião judaica, uma palavra que vem do latim, né? É mestre doutor, do hebraico Rabi, meu mestre. Então, quando se fala Rabi, está falando meu mestre, né? Então, para a gente trazer essa situação aqui. E a gente está no território da Galileia. Sim. E a gente tem, nesse conto, eu vejo a bilateralidade, né? Que aí vem o que acontece na terceira fase do Essa, que é uma narrativa, se você for pensar, é um enredo, assim, muito simples e que não nos traz nada de novo. Sim. Então, a gente tem, assim, nesse terceiro momento, ao mesmo ponto em que a gente tem um apogeu de estilista do Essa de Queiroz, que a gente tem um texto muito bonito, com descrições muito intensas, bonitas, realmente que enchem os nossos olhos, a nossa imaginação. Só que a gente tem um enredo bem simplesinho. Então, em detrimento da estrutura narrativa, a gente tem o apogeu de estilista do Essa. Então, se você pegar e prestar atenção nas descrições, você percebe a riqueza, né? Que texto lindo, né? Só que a história em si... E a história é aquela que lembra até... lembra até o Mil e Uma Noites, assim, em alguns casos, né? Isso, então vamos explicar, elucidar o que é esse bilateral. Totalmente intencional. Também. De um lado a gente tem os ricos e poderosos, então, em busca desse Rabi para resolver os seus problemas, dando a ele riquezas e poder, né, um pouco mais de poder. E de outro lado, a gente tem os humilhados, né, os marginalizados, o doente, o faminto, que então é transfigurado na imagem dessa viúva com o seu filhinho, né, magrelo, doente, ali no final do conto, né? Então a gente tem dois extremos, né, dois pontos, e claro, a gente tem os ricos buscando, percorrendo toda a Galileia com os seus exércitos em vão, e a gente tem um pedido, uma súplica, uma lágrima rolando. Entendeu? Os escravos, né, que estão indo, os escravos ali do patrão que estão indo atrás, né? Isso. Os servos ali que coloca, mas... E aqui, esses soldados, esses escravos que vão atrás, você notou que eles praticam no conto para tentar encontrar esse bem que é esse Rabi? Sim. Muita violência, né? Então eles entram em santuários... E são violentos com eles também, né? Expulsam eles a pedrada. Então, assim, a gente tem o que o Saramago no romance, que é muito maior, também desenvolve bastante, que é esse lado cruel, assim, da busca, né? Para buscar o bem, eu vou praticar a crueldade. Para buscar o arauto aqui, eu vou ser violento, né? Então, a gente tem, de novo, esse antagonismo, né? Trabalhando essas forças humanas e antagônicas em trato aqui, né? Das pessoas umas com as outras. Então, essa violência, tudo que é feito à força, né? Machucando as pessoas ou fazendo com que elas paguem dinheiro, mesmo que elas não tenham nenhuma... conhecimento sobre aquilo, mas ela tem que pagar por aquilo de alguma forma. Então esse lado cruel assim também tá nesse conto que é curto, colocado nesse momento da busca, né, da peregrinação atrás do Rabi. Sim, e vale colocar também que o Essa de Queiroz passou um bom tempo na Palestina e Egito, né? Então... Ele fez como jornalista a cobertura da inauguração do canal de Suez. E isso depois foi um livro dele, né? Virou um dos livros. Então ele também, né, tinha esse conhecimento, assim, dessa região, né? Pra conseguir fazer essas descrições que ele faz. É verdade. Aí, eu fui pesquisar o que era Galileia no tempo de Jesus. Então, no tempo de Jesus, né? É uma província romana da Palestina, né? Então, a gente tem os romanos, né? Como...
donos, né, comandantes ali do território, e isso tá também na Bíblia, né, todo esse poderio romano, né, muito bem transparente na Bíblia, nesse ponto, assim, e a Galileia, então, que é falado aqui, é uma província romana, né, da Palestina. Aí, falando em Palestina, a gente tem tudo que tá acontecendo no mundo hoje. Esse é um podcast literário, né? A gente não vai se propor aqui a explicar detalhes históricos desse confronto, né? Esse conflito entre Israel e Palestina. Esse negócio não é geopolítico. Só que não tem como a gente não parar para pensar um pouco nisso, né? Com esse texto que o Essa fez ali no finalzinho do século XIX, né? E, na verdade, um pouquinho ali, mais ou menos, esse momento é quando se começa a falar, né? Que os palestinos deveriam ter um território, enfim, que o judeu tem que ter o seu espaço, né? E depois, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, com essas questões antissemitista muito forte, mas depois continua muito mais forte esses confrontos entre Israel e Palestina. Na verdade, é tido assim, até eu fui buscar uns posts do próprio Milton Hatun, que é o nosso padrinho aqui do podcast, e ele, por ser libanês, né, tem todo um conhecimento territorial de causa, enfim, étnico, né, dessa questão, e ele sempre é um cara que tá defendendo, assim, mostrando muitas coisas. Então ele até coloca que desde 1948, e esse é o dado histórico mesmo, que a gente tem essa limpeza étnica, né, tentando acontecer, só que a gente tem violência dos dois lados, né, então é muito difícil você tomar partido e dizer que esse tá certo ou esse tá errado. Não quero falar bobagem aqui, mas a gente tem uma brutal ocupação colonial acontecendo, e é a mais longa da história contemporânea, né? Sim. Então, isso tá aos nossos olhos hoje. É difícil até entender o conflito, né? Você pode ler muita coisa e ainda ficar confuso. É muito extenso, né? Acontece há tanto tempo que é difícil você... Não é uma guerra só, né? Vem acontecendo há muitos e muitos anos. Né? E não é só isso, a gente tá no meio, né? Então, a gente não tem aquilo que a gente sempre comenta aqui, que é aquele distanciamento, né? De você olhar do alto, de fora, e ver o que foi isso que aconteceu. Então, a gente tá acontecendo nesse momento, né? Inclusive, foi hoje que um poeta, né, foi morto pelas forças de Israel. Um poeta palestino que defendia, educava, mostrava um monte de coisa. Então, médicos palestinos sendo assassinados. Então, a gente tem muita coisa ainda para acontecer. Tudo que a gente deseja é paz no mundo. Né? Só que quando a gente começa a ler sobre um confronto, né, um conflito armado como esse, matando inúmeros civis, inocentes, crianças, enfim, que são aprisionadas, que crescem aprisionadas, né, que crescem encarceradas. Então, a gente vê que o mundo tem que girar muito ainda para, quem sabe, uma paz vir num futuro tomar o mundo, né? Se é que isso algum dia vai acontecer. Sim, Por isso que a gente faz a nossa partezinha, né? Quando a gente traz um texto assim, pega uma parte de um texto e traz aqui para debate e coloca as cartas na mesa, a gente vai construindo essa mentalidade, né? De você ser esse agente de mudança no seu micro-território, né? Também. Com certeza. Que as pessoas que acabam sofrendo muito, né? São aquelas que muitas vezes nem estão envolvidas assim com o conflito, né? E que acaba sobrando para elas de uma forma ou de outra, né? Ou até pessoas inocentes, assim, né? Então, esses extremismos, assim, acabam prejudicando todo mundo, né? Eu acho que extremismo em qualquer área da vida, né? É complicadíssimo, assim. Então, é sempre bom a gente ter a mente aberta para entender, para auxiliar, né? E aqui a gente... Em nenhum momento, na verdade, a gente tem assim, se passou no Natal essa história. Teve isso pra você? Mas é considerado um conto de Natal. Né? Não tem, né? Até porque Jesus nasce, né, no Natal. Então ali nem tinha ainda essa... não sei agora. O que eu entendi, assim, capaz de eu falar besteira, mas não sei se naquela época não existia, assim, ainda esse conceito de determinada data do ano fazer essa celebração, assim, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quando foi inventado o Natal? Boa pergunta, não parei pra
pesquisar essa data, assim. Que a gente comemora, né, o nascimento de Jesus. Que tem uma corrente toda que fala que foi a Coca-Cola que inventou esse Papai Noel vestido de vermelho com branco, mas tem mais coisa por trás, além desse dito popular que foi a Coca-Cola, né? Que, por sua vez, né, a cor do rótulo. É uma data comercial apenas. Não, então, tem muita... Bom, se a gente fosse trazer aqui a história, só isso daria um episódio imenso, né? Mas eu só quero me ater um pouco mais aos próprios contos do Essa, que assim, ó, eu fui ver, porque eu tenho um livro aqui que é As Obras Completas do Essa de Queiroz. Foi daqui que eu li o Suave Milagre. E ó, eu tenho aqui 12 contos. Eu podia ter feito essa conta antes. 12 contos, a gente fez 4 do livro de contos dele. Esses 12 contos são praticamente os 12 contos da vida dessa de Queiroz. Então isso que é interessante, assim, um livro gigante aqui das quase 7.000 páginas aqui, de toda a obra completa do Essa. Eu tenho 12 contos na mão e desses 12, esse é o 4º que entra no Leitura de Ouvido. Então, isso que eu queria falar aqui. O primeiro foi O Tesouro, lembra? Esse conto sensacional. Sim, o Tesouro tem muita marca do realismo, né? Que ele traz, assim. Então, eu gosto bastante desse conto aí. E até tem certas partes cômicas, assim, que os personagens beiram ao cômico, né? Porque ele extrapola tanto esse realismo que começa a quase ficar engraçado. E essa é uma característica dele também. Depois vem a Aya. Lembra do Aya? Também muito emocionante esse. Muito legal. Sobre, né, a Aya, que seria a mãe de peito, né? De uma criança rica, abastada, né? Isso. Então conta a história dessa Aya aí que dava de mamar para um príncipe ou era uma princesa? Agora eu acho que era um príncipe. Mas é bem legal essa história. E daí o mais recente é Civilização, mas ainda não tínhamos notas de rodapé. Sim, a Civilização me refresca a memória. Então, Civilização é aquele conto que dá origem o romance As Cidades e as Serras. Que é um dos mais famosos aí dele, né? Na verdade não é o mais famoso, mas é um romance que saiu póstumo e ele é bem lembrado também. E sobre ele tem uma historinha interessante, porque assim, o Essa tinha diversos manuscritos. É também, claro, um dos maiores romances dele, mas não foi ele que terminou de escrever. Foi seu amigo. Porque o Essa morreu em 1900 e o romance saiu em 1901. Esse amigo, então, tem que fazer todo um trabalho. Ele é tipo, então, o De Olhos Bem Fechados do Kubrick. Ele morre e 1 ano depois já lança o filme, né? Então dá pra dizer que tava, assim, acabado. Mas já. Dizem que as últimas linhas foram escritas pelo amigo. Eu tô procurando o nome dele aqui, o Ramalho Ortigão, né? Que, na verdade, quando o Essa publicou pela primeira vez, então, sua inauguração no universo literário, ele escreveu junto com o Ramalho Ortigão um texto chamado O Mistério da Estrada de Sintra, que saiu em 1871. É uma espécie de romance policial, entre sério e jocoso, assim, tem as duas coisas, já começa isso, só que ainda aqui alguns falam, mas esse romance é romântico, não é realista. Então o que a gente tem com Machado no começo ali, falando de Dom Casmurro, que é a parte do romantismo, não, antes ainda, dos menorzinhos, A Mão e a Luva, A Ressurreição, Yaya Garcia, esses aí são romances românticos do Machado. Daí o Dom Casmurro já é uma parte de transição, daí a gente tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, daí tem Quincas Borba, que aí a gente já tá totalmente com o pé no realismo mesmo, né? Falando da parte madura do Machado. E o Essa de Queiroz foi uma peça importante nessa transição, né? Também do romantismo pro realismo. Que, né, era defendida essa ideia da forma, enfim, do amor, né? Esse romantismo, assim, todo certinho, né? E daí eles tiveram muita briga com os cabeça branca lá, que defendiam o romantismo, e eles, né, eram os jovens pra frente. O Essa foi um cara que ele travou muita briga contra a igreja, os burgueses, a sociedade como um todo. Que também é uma característica do realismo, né, questionar um pouco isso, né, e é muito irônico também, porque hoje a gente traz aqui esse texto super emocionante e religioso quase, Sim, né? Que já é o final. Mas é essa crítica mais pela igreja institucional, né? Essa instituição que é a igreja. Né? Porque no meio ali o Essa teve muito uma pegada revolucionária mesmo, né? De defender a república e tudo mais. Mas eu vou fazer na sequência
pra gente entender, então, essa carreira literária do Eça de Queiroz, né? Então, primeiro vamos voltar um pouquinho na infância dele. Ele nasceu, então, em 25 de novembro de 1845, na cidade de Póvoa de Varzim, em Portugal. Ele era filho de brasileiro. Olha aí, o pai dele era brasileiro, se chamava José Maria Teixeira de Queiroz, e a mãe dele era portuguesa, Carolina Augusta Pereira de Eça. Mas ó a curiosidade da vida dele. Os pais dele tinham um relacionamento e nasceu Eça de Queiroz. Porém, os pais dele só se casaram quando ele tinha 4 anos de vida. E sabe o que aconteceu? O menino ficou meio que escondido, ocultado da sociedade por muito tempo, porque os pais não eram casados lá no século XIX. Sei. Então, por conta disso, ele passou a infância e a adolescência longe dos pais, assim, da família. Ele foi criado por avós brasileiros. Então, é curioso mesmo isso. Assim, ele foi aluno interno do Colégio da Cidade do Porto. Depois, ele ingressa na Universidade de Coimbra, onde ele estudou Direito. Se forma na universidade em 1866. Conhece várias lideranças, né, como Antero de Quintal, Teófilo Braga, escritores que já defendiam, né, faziam parte de movimentos. E daí, então, esse amigo, o Ramalho Ortigão, que eu estava dizendo que foi quem fez as últimas linhas, né, de As Cidades e as Serras, que é o seu último romance publicado, né, escrito, digamos assim, né, derivou de A Civilização, que a gente tem essa antítese aqui, né? Então, a vida na cidade e a vida no campo. Tá lembrando que na cidade ele tem tudo aquilo, né? É o Jacinto, né? O nosso personagem. Ele tem até barbeador elétrico. Daí, depois tudo começa a virar. A água encanada começa a jorrar. O aparelho começa a falar, repetindo aquela... tem umas certas previsões, assim, futurísticas a lá H.G. Wells, né? Bem interessante, sim. E daí ele vai pro campo, num primeiro momento toda a monotonia, mas depois ele se deixa transmutar, né, metamorfosear pelas belezas daquele não ter obrigações de tempo, horário, espaço, né? Então, é bem legal a reflexão que As Cidades e as Serras promove na gente, que o embrião dela tá todo em civilização, nesse conto. Pode voltar aí a ouvir Civilização, bem legal. Mas aí, então, o que inaugura o realismo em Portugal o realismo português é o romance do Eça, O Crime de Padre Amaro, que saiu em 1875. Marco inicial, então, do realismo em Portugal. Aí começa a se ver as 3 fases do Eça de Queiroz, né? A gente tem, até quem definiu muito e quem me ciceroneou nesses estudos foi o grande teórico Mussad Moisés, né? Que a gente tem um livro dele sobre literatura portuguesa, até fiz um story. Tive várias reações desse livro, do story do Leitura. Livro de teoria, aquele livro legal, assim, só quem é louco por literatura lê, né? Porque é de uma complexidade. Mas aí ele vai falando aqui desse início do Eça, que ainda é uma fase de indecisão, de preparação, de procura, como todo jovem escritor, né? E ainda romântico, né? Buscando, pegando todas as suas influências, que sempre vai ser heterogênea, né? Você tem autores muito diferentes que você gosta de ler e aquilo te compõe de alguma forma. Então, com Eça não foi diferente. Ele gostava muito de Baudelaire, né? É um dos que cita aqui, mas também tem Hoffmann, né? Que a gente tem os dois, né? Também o francês e o alemão, cada qual com a sua... O E.T.A. Hoffmann. Ambos gênios, só que cada qual com a sua abordagem. Tem os dois aí no Leitura de Ouvido, inclusive. Tem Baudelaire? Não claro, tem? As Flores do Mal, tem 2 contos. Verdade. Então tem os Lembra dois aí pra você ouvir. Lembra que a gente trouxe o Charles Baudelaire, os poemas condenados, né? Sim, a gente trouxe nas notas de rodapé, uns poemas bem... engraçados. Então, daí aqui nesse começo, o Mussad Moisés fala que ele tinha uma linguagem lírica e melíflua. Melíflua, sabe o que é, Lucas? Claro, eu que inventei essa palavra. Vem de lua de mel. Melíflua? Tipo, doce, suave. Uma coisa assim, bem bonitinha. E aqui a gente tem um padre apaixonado, né, nesse romance. Um padre que sofre os horrores da paixão porque ele tá aprisionado à sua batina. Né? É bem realismo mesmo, né? E é interessante, eu vi um professor falar, desculpa, não vou lembrar o nome dele agora, mas no YouTube falando que quando fez a transição do romantismo ali pro realismo, mudou todos os animais. Porque no romantismo era, venha meu gatinho,
minha tigresa, meu leãozinho, e daí no realismo virou seu verme, Nossa. sua porca. Aí a gente já tá falando naturalismo. Aqui a gente tem um texto bem bonitinho, né? Hoje sim, esse conto é super, super fofo, né? Bem assim, didático pra você entender. Faça o bem que você vai ter, né, a bênção. Sim. Até o termo que eles trazem que ele escreve aqui por que Jesus aparece para o menino, né? Porque o mendigo, quando entra e divide pouco pão que ele tem com a viúva e começa a contar que existe esse Nazareno, né? Esse profeta fazendo bem, ele fala que o rosto dele só é visto pelos ditosos. Sabe o que é um ditoso? Não. É uma pessoa bem... Passando um quiz hoje, né? Uma pessoa afortunada, uma pessoa que tem ditoso sorte. É uma pessoa melíflua. Não. Ditoso, os ditosos, então, quando você lê nas escrituras, é uma pessoa que tem sorte, é uma pessoa afortunada, bem-aventurada, né? Então, são os venturosos, então, são os ditosos. E o menininho pobre, magro, doente, é um ditoso, bem-aventurado, porque ele viu Jesus no fim da história, né? Mas ele trata esse termo e fala da esperança dos tristes, né? Tudo por causa desse novo rabi. E o termo esperança, ele aparece. Você usou essa palavra no comecinho das notas, eu gostei. Sim, acho que é o tem tema, tudo a ver né? mesmo. O tema desse conto é bem o tema do fim do ano, né? Porque todo mundo quer que o ano termine de uma vez para poder recomeçar coisas mais leves, mais fluídas, né? Então vem toda uma onda de esperança em dezembro aí pra gente, enfim, fechar tudo isso. E é importante que tudo na natureza tem esse ciclo, né, que chega uma hora que se renova, né, e muda. Então acho que é importante ter isso todo ano, né, que a gente tem as estações que marcam isso, né, mas também psicologicamente isso agir, acho que é importante. E também renova o ser humano, né. E falando das fases ainda junto a isso, essa publicação do Crime de Padre Amaro e tal, ele continua e vai trabalhando muito fortemente como jornalista. Então, a gente tem notas marginais publicados, né, no folhetim A Gazeta de Portugal, que depois vira o livro Prosas Bárbaras, em 1905. Né, que é esse trabalho dele como jornalista, que entra essa inauguração do canal de Suez que eu citei antes no Egito, que virou a obra O Egito, que é póstuma também, de 1926, né, bem depois. Então, ainda nesse momento ali, ele se uniu a estudantes, né, a pessoal que tinha saído da universidade, e participa de um grupo chamado Cenáculos. Esse grupo divulga artes de arte, religião, ideias, né, de arte, religião, filosofia e política. E aí que começa a entrar esse viés mais revolucionário do Essa, né? Então ele ingressa também na carreira diplomática, que era uma coisa que ele queria muito. Isso acontece em 1872 e assim ele vai para Havana. Primeiro ele passa um tempo em Havana, depois ele vai para Inglaterra e dali em diante que começa a sua segunda fase. Então tudo isso acontece para a gente chegar nesse momento da maturidade do Essa de publicar O Crime de Padre Amaro, né, que sai em 1876 e foi inspirado numa época em que ele esteve em Leiria, né, que ali depois da inauguração do Canal de Suez no Egito, ele passa um tempo em Leiria e essa fase segunda dele vai até 1888, quando sai Os Maias, que é um outro romance muito conhecido dele. Aí aqui a gente tem a bandeira da República, da Revolução, ele passa a escrever sobre tudo isso, né, combatendo ali monarquia, igreja, burguesia, tá aparecendo em todos esses romances que a gente cita aqui. Sim, tem uma obra bem vasta, né, e poucos contos, mas ele escreveu bastante romance, né, porque os romances dele não são pequenos, né. E daí a gente tem essa sutileza de graça, esse riso brotando no meio de toda essa crítica que é inerente ao realismo, né? Então a gente tem os personagens, essas criaturas escolhidas pelo escritor para trazer esses exemplos típicos dessa sociedade burguesa, então, hipócrita, né, que não tem princípios e tudo mais, e tá nesses romances, Sim. E é isso que ele escreve nesse momento. E culmina tudo com um contexto histórico também, né, de surgir o proletariado, de surgir as metrópoles, né, as cidades grandes, e todo mundo que tinha uma vida boa assim no interior, vai pra cidade procurar coisa melhor, né? E não dá certo pra todo mundo, e assim que surge essa pobreza extrema, né? Nas cidades grandes e tal.
E o realismo, ele, tipo, vem pra combater, né? Porque o romantismo já não supria mais, né? Não. Isso que tava acontecendo. É preciso falar, né? Com todas as letras. Só que é bem legal porque todos esses romances que eu acabei de citar, além dessa crítica social, aparece também uma análise psicológica. Então, que ser humano é esse que tá tendo que trabalhar com tudo isso que você acabou de falar, né? Então, que tá tendo que viver e conviver com tudo isso, né? Psicologicamente, que pessoa é essa no mundo de hoje? Sim. Tudo isso tá em debate nos romances. A gente busca, assim, e traz até pra hoje que o realismo, assim, tá muito vivo até hoje, né? Porque desde que a gente entrou nessa, a gente nunca mais saiu, só piorou, né? Na verdade. Só cresceu mais ainda. E daí hoje a gente tem esse cenário de pobreza bem extrema em cidades grandes, né? Juntando isso com o problema da droga também, né? Que piora tudo. E, enfim, a gente pode trazer o realismo, assim, como um movimento ainda muito atual. Sim. Né? Eu não sei que hoje, qual movimento cultural que tá suprindo essa lacuna, assim, que o realismo supriu, né? Mas, enfim, hoje eu acho que hoje a gente tem uma grande convivência de todos esses gêneros, assim, porque a gente tem, ao mesmo tempo, várias vertentes dentro do próprio romance, né? A gente tem que o romance realista é muito presente em tudo, mas a gente não deixa de ter a fantasia em muitas obras, não deixa de ter a formação em si, né? Que o romance de formação em si, ele traz de tudo, mas eu ainda acho que no total ele é um romance realista. Dificilmente um romance de formação vai ter um pé na fantasia ou não, porque a gente tem daí também 100 anos de solidão, né? Realismo mágico. Enfim, é muito difícil. E a gente também tem o concretismo das coisas, o impressionismo acontecendo o tempo todo nos próprios textos. Sim. Acho que tudo convive hoje. É verdade. E ele fez tudo isso e ainda não tinha se casado. O Essa se casou com 40 anos. Enrolou a mulher, coitada, hein? Primeiro ele vai visitar o Émile Zola, né, na França, o escritor francês, em Paris. E daí lá ele se casa com uma francesa, né? Lá que ele fica, né, até a sua morte. Emília de Castro Plampona Rezende é uma família aristocrática e na França ele vive com ela, tem 2 filhos, Maria e José Maria. E é lá que ele morre mesmo, né? Então ele termina a sua carreira diplomática, né? E também literária. Claro que daí continua com todas essas obras. Eu vejo assim que o tanto que ele publicou em vida, comparado a tudo que saiu depois que ele morreu, é muito mais coisa já, depois do que ele morreu, sabe? Sim. Então é igual o Fernando Pessoa, né? Por mais que ele tenha escrito tanto, saído tanta coisa, pós-morte nunca para de sair, inclusive novidades sobre quem teria sido o próprio Fernando de Pessoa, todos os seus heterônimos, que aliás vai dar o ar da graça na semana que vem. Teremos dobradinha de escritores portugueses aqui no mês de dezembro. Isso aí, então, o Fernando Pessoa, nem sabia que tinha algo relacionado a Natal dele. E é poesias do próprio Fernando Pessoa, não é nem heterônimo. A gente vai ter uma novidade aqui no podcast. O próprio. Não está assinado por nenhum heterônimo. Então é bem legal, fiz uma seleção. Bom, então Essa de Queiroz faleceu na França em 16 de agosto de 1900. Isso. E o nosso apoiador receberá detalhadamente essas 3 fases do Essa, enfim, todos os detalhes possíveis. E por falar em Natal e apoiador, né? A gente teve uma surpresa bem legal essa última semana aí, e que também vai ficar aí de sugestão, né, para os nossos outros apoiadores, ou você, leitor de ouvido. A Lina Soares, né, ela falou direto com você. O que ela falou para você? Não, ela falou, tô mandando um presente de Natal para vocês, né? Daí ela fez um apoio que foi só o presente de Natal. Ela tinha recentemente feito um apoio, que seria um apoio, assim, de um período, né, anual. E daí ela foi lá e falou, agora eu vou mandar um presente de Natal. Então ela fez um apoio extra, assim, como se fosse um 13º. Aqui falando em linguagem brasileira aqui, né? Então aí fica a dica para os nossos apoiadores. E também, principalmente se você é de fora do Brasil, né? Se a tua moeda é diferente. Que é o caso da Lina, né? No caso da Lina portuguesa, então quando faz a conversão do euro para real. Para reais, também tem essa grande vantagem, né? A gente tem um futuro novo apoiador da Alemanha que entrou em contato também, que quer apoiar pelo a gente PayPal. Eu tô tentando agilizar isso
de fazer o nosso PayPal ser pelo e-mail do Leitura de Ouvido ainda, mas por enquanto, se você é de fora e você quer apoiar pelo PayPal, você pode usar o e-mail lucaspiaseski@gmail.com. Lucas, Piaseski é P-I-A-C-E-S-K-I @gmail.com. Então, para você ser um dos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido, tem duas formas. Você pode entrar no apoia.se/leitura de ouvido, ou você pode enviar um pix direto para leituradeouvido@gmail.com. Então, dessas duas maneiras aí, ou pelo PayPal também, né? Você vai entrar aqui nos nossos créditos finais, além de receber todo esse estudo aprofundado que a gente tem das obras toda semana, né? Então vai pelo seu e-mail, você é o primeiro a saber que o episódio está no ar, você leva todas essas informações, muito mais do que a gente falou aqui, inclusive, com todas as referências e com arte de capa, né? Vai para o seu e-mail. A Lina ainda usa outro sistema que se chama Real Transfer. Eu achei bem legal, porque não fica taxas nesse sistema, não sei como que funciona, mas ela me mandou um e-mail e pediu uma série de dados. Sim. Eu passei essas informações todas minhas, né, pessoais, e ela faz essa transferência dessa forma. Então aí... E pra ela também é melhor, é mais descomplicado. O pessoal, falantes de língua portuguesa aí que moram fora do Brasil, né, sempre tem alguma maneira, né, que eles enviam dinheiro ou recebem dinheiro de outros países, então também pode entrar em contato com a gente, que a gente vai conversando e ajustando os detalhes como precisar. Também pelo e-mail, né, leituradeouvido@gmail.com. E os nossos apoiadores são eles: Adalberto Machado Santos, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes. Essa é a apoiadora nova. Apoiadora nova. Ana Lúcia Novaes acabou de entrar aqui com a gente. Valeu aí, ela Ana é de São Novaes. Paulo. Obrigado por ser uma das nossas novas apoiadoras. Augusto Marques Ramos, Bruna Fotos Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lubi, Daniela Carolina de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Fred Teixeira Trivelato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbard, Mauro Catarino Vieira da Luz, Matheus Simon Brum, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Paulo Moura, Harmana Frais Yachitsky, Sérgio Ares Rico da Luz, Silvana Silva, Valéria Batista Pereira, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. A gente sempre repete que o apoio é muito importante, que é atualmente a única forma de monetizar, né, o nosso podcast, que não roda anúncio, né? E então essa é a forma de a gente continuar fazendo ele, é você nos apoiando. Então, mais uma vez, em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E eu não tenho e-mail de todos os apoiadores ainda. Por exemplo, eu gostaria de ter o e-mail do Mauro Catarino Vieira da Luz para poder mandar o estudo para ele em primeira mão, então, arte de capa. Então aí, apoiadores, se vocês estiverem nos ouvindo e a gente ainda você não recebeu um e-mail aqui do Leitura, envie um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, que daí a gente responde e te coloca no mailing aqui semanal do nosso podcast. É verdade. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseski. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.